Você já participou de uma reunião do trabalho ou aquelas reuniões na escola que duram horas, horas, horas? As pessoas estão sempre falando alguma coisa e nada é decidido a respeito, ou as coisas que deveriam ser decididas não são decididas? Você já passou por isso? Bem, hoje nós vamos falar um pouco a respeito sobre isso. Graça e paz a você que me ouve, muito obrigado por ter conectado para fazermos esse estudo bíblico juntos. O nosso tema de hoje é distração ou distrações. O nosso versículo-chave encontra-se em Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Bem, a circuncisão, como nós sabemos, é um corte, né, que é para simbolizar a separação. E a circuncisão era uma série de coisas que eram feitas pelos judeus, pelos hebreus, para determinar que eles estavam de acordo com a lei do Senhor, né? Uma delas, uma das iniciais, era que o homem era cortado o prepúcio, né? A pele do pênis, a região dali, no 8º dia de nascimento do menino, era cortado ali e tirava-se aquela pele. A circuncisão também envolvia outras coisas, que era guardar o sábado, inclusive, e guardar toda a lei do Senhor, né? E todos os seus costumes, todas as suas leis. Isso era a circuncisão. E aqui nós temos, são o quê? São judeus que se converteram ao cristianismo, ouviram falar de Jesus, acreditaram que ele é o Messias e viraram os doutrinadores da igreja. E aqui nós temos novos convertidos que estão entrando na igreja, que estão aceitando Jesus, e para que eles possam participar de todas as atividades da igreja, os mais antigos, que são judeus praticantes, que ainda conservavam a sua circuncisão, estavam ensinando que era necessário que esses novos convertidos também conservassem todas as tradições judaicas. E quando isso acontece, Paulo, ele tem a sua discussão ali com Apolo, eles não sabem exatamente o que eles vão fazer, então eles levam a situação para os apóstolos. E os apóstolos, depois de orarem, Pedro, ele fala a respeito da visão que ele teve, né? Quando ele estava orando, e também outros homens que conheceram da palavra de Jesus, mas que estavam sem direção, estavam orando e que foram enviados para Pedro. E Pedro ali falando da visão que ele teve, de ver todos os animais, e quando Deus falou para ele comer, ele falou: não vou comer porque é impuro. E Deus falando assim: não me diga que é impuro. Aí eles começam a falar textos do Velho Testamento que nos falam a respeito da restauração do Espírito de Deus, que ele restauraria os muros e tudo, que essa restauração aconteceria de dentro do homem, não aconteceria fisicamente, como uma circuncisão física, né? É o que Jesus vem nos falar, né? Isso é o que a revelação de Pedro, que todos os povos, eles crerem. Não é preciso ter a parte física da circuncisão, de manter todas as tradições judaicas. Não, inclusive, nesse mesmo capítulo, essa é a melhor parte desse estudo bíblico, é o final do capítulo, que ele fala que as coisas que nós, como cristãos, devemos manter ainda hoje, né? São 4 princípios que vão te guiar. Claro, os 2 princípios que mais guiam são os de Jesus, né? Amar a Deus acima de tudo, amar seu próximo como a si mesmo. Mas assim, na prática mesmo, se você pegar esses 4, você vai entender praticamente tudo que você tem que entender. Que é abster-se de comida sacrificada, abster-se de sangue na comida. A gente já sabe hoje em dia que o vermelho que vem descendo na carne não é sangue,
Mas aquele vermelho lá é para você evitar de comer a comida com aquilo, tá? Que mais? Carne de animais estrangulados e imoralidade sexual. Bem, isso aqui nós temos o porquê disso tudo, tá? A carne sacrificada aos ídolos não era recomendado comer, não por causa do fato de estar comendo uma carne oferecida a certo Deus, não era por causa disso. Era devido ao fato de que muitas vezes, quando essas carnes eram feitas, essas festas eram feitas, né, essas carnes que eram dedicadas para esses deuses, quando eles faziam isso naquela época, eles faziam isso em larga escala, para determinadas festas, para determinadas regiões, para determinados eventos. Só que, geralmente, quando eles faziam isso para esses deuses, a higiene era muito baixa, não se tinha muita higiene. Então, os apóstolos já estão avisando, ó, não come esse tipo de carne, porque, não estão falando por quê, eles não falaram por quê, mas a gente imagina inicialmente que é porque é carne dedicada a um ídolo e que vai te fazer mal, e vai te fazer mal sim, mas vai te fazer mal não por causa da dedicação, porque você pode muito bem orar em cima da comida e abençoar, caso seja uma emergência, certo? Uma emergência. O segundo que nós temos, o sangue. O sangue se evita por causa, hoje a gente já sabe até comer carne vermelha, daquela bactéria, etc. Animais estrangulados. Aqui nós temos outro princípio que ainda serve hoje. Se você lê as reportagens de saúde, você vai ver que é para você evitar de comer carne de animal que foi atropelado no meio da rua, pô, que um raio atingiu ele. É para você evitar. Por quê? Aquela carne faz mal. Simples. É simples por causa disso. E imoralidade sexual. Aqui, imoralidade sexual, a gente vai entrar numa gama de coisas, mas basicamente é sexo fora do casamento, certo? E também as abnormalidades sexuais, né? Para evitar todas essas coisas, né? Como já foi falado antes, né? O sexo é uma bênção de Deus para o casal, né? Casal casado. E nos ajuda a entender que para servirmos a Deus, temos que ter essa declaração dentro dos nossos corações. Claro que não quer dizer que nós não temos regras que devemos seguir. Sim, nós temos regras que devemos seguir, mas elas não são as regras da época dos 10 mandamentos. As regras que nós temos mais que seguir são as 2 regras de ouro que Jesus nos deixou, que é, primeiro, adorar a Deus acima de todas as coisas, e segundo, adorar amar o seu próximo como a você mesmo, né? Você tendo essas 2 regras, e você tendo a certa convicção de que Jesus veio como homem, ele é o Salvador, ele morreu por mim e por você, e por todo aquele que crê no nome dele, então você automaticamente já vira um crente cristão, uma pessoa praticante já. Você não precisa de, sabe, ainda mais agora. Agora que tá ótimo isso, na época da Páscoa, né? O pessoal, não falando mal de quem prefere comer um peixe e tudo, mas não se tem mais esse entendimento, nós cristãos batistas. Bem, o nosso foco desse tema é que a verdadeira adoração a Deus vem de dentro do nosso coração, vem de dentro do nosso ser, e não são por fatos exteriores que definem isso. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida. Graça e paz.